Então, na sessão penal 505.41.86, continuidade do depoimento do Sr. Nelson Cortonese Maramaldo. Devolvo a palavra à defesa do Sr. José Antônio Jesus. Mais perguntas? Sim. A pergunta, então, a iniciativa era do Sérgio Machado? Ou o senhor ficava procurando obra também, olhava edital, como é que funcionava? Era ele que chamava? Ele que chamava. Tinha obra. Em algumas ele falava, essas vocês não vão poder entrar. Não, poder. Eu tinha obras que eu perdia, não ganhava tudo. E tinha obras que ele já dizia, essa aqui vai sair, talvez venha lá de baixo, você vai ser convidado, mas se você não entra nessa aqui. Eu não entrava. E todas as obras funcionavam dessa forma? Não sei se todas as obras. Ele fazia os convites e a gente tinha... E aí tinha licitação? Tinha licitação. E a licitação, ele armava a licitação? Não sei. Mas Isso eu tenho que perguntar para ele. Mas tudo bem, mas sempre que ele chamava, vocês acabavam ganhando a licitação? Não acabava ganhando. Não? O senhor não entendeu ainda. Ele chamava, a concorrência já vinha o valor lá de baixo, ele chegava e dizia, essa aqui vocês querem participar? Eu olhava e dizia, tá. Porque eu me especializei muito em paradas de refinaria. A obra que a refinaria tem que trocar um equipamento e nós nos especializamos muito nisso. A parte de construção eu não queria, eu ficava com essas grandes, essas construtoras grandes, não queria saber de construção, refinaria. Então, o senhor chegava a discutir valor, parâmetros com ele? O que acontecia é o seguinte, ele dava para mim o valor que vinha lá de baixo do orçamento. Essa obra aqui, o orçamento é isso aqui. O máximo que você pode pôr aqui seria 10%, que é o que todo mundo usa. Certo. E aí tinha licitação? Aí ele fazia, eu perdia. Às vezes eu punha o preço e perdia a concorrência. A coisa dava o preço lá embaixo, dava para o outro. Não me incomodava. Peraí, não entendi. Ele chamava, dava o parâmetro do preço, né? Parâmetro, olha, o senhor quer participar dessa concorrência? Tem algumas que eu disseram, não, naquela área eu não quero entrar. Quando o senhor queria entrar? Quando eu via que era uma obra que talvez pudesse me interessar, eu falava, essa aqui me interessa. E aí como é que funcionava? Aí o senhor fazia a proposta? Ele dava uma lista das pessoas convidadas e dizia, olha, o orçamento dessa obra é tanto, 20 ou 30 milhões. E eu vou admitir que o preço seja no máximo 10% do orçamento que eu tenho. Se der para você fazer, faz, senão você não faz. Às vezes eu fazia, dava para fazer. E quando o senhor entendia que dava para fazer, o senhor entrava na licitação e essas obras, esses contratos todos, houve a licitação e o senhor ganhou a licitação. Depois de ter encontrado com o Sérgio Machado e ele ter te dado o parâmetro do preço? Algumas eu ganhava, algumas até perdia. Certo. Não ganhava todas. Não ganhava todas, mas os contratos foram celebrados e o senhor ganhou, né? Não, esse eu assinei. Então, perfeito. É que eu ganhei. Esse foi dado praticamente, viu? Não, esse é o primeiro? O primeirão. Não, mas eu estou falando dos que se seguiram. Os outros sim, assinavam. Era essa a dinâmica. A dinâmica. E aqui são mencionados 49 contratos, né? Eu estava começando a ler alguns. Não, o senhor está com o número errado. Esse 49 foi o quanto eu faturei de 2003 a 2008. Na verdade, eu estou com uma planilha que foi até o Ministério Público que colocou na denúncia. Isso até, eu estava fazendo a pergunta obra por obra. Aí eu resolvi colocar de uma forma genérica e eu vou para facilitar, eu vou dizer o seguinte. A primeira obra, ela começa aqui em 28 de fevereiro de 2008, né? E a última, ela é de 14/15. Ela foi 11 de agosto de 14. Então, se a gente pegar o termo de celebrar, o início é 28 de fevereiro de 2008, ou seja, tem um pouco mais de 10 anos, e a última, 11 de agosto de 2014. Essas obras, pelo período, elas estavam nessa dinâmica que o senhor falou, do Sérgio Machado chamar, e a partir daí definir parâmetros. O senhor leu a minha interação? Li. Então, lá está tudo. Não, mas se fosse suficiente só ler, o senhor não teria sido chamado. Não, tudo bem, o senhor não lembra. A minha cabeça agora não vou lembrar de número, de coisa aí, que
Minha cabeça não está... O senhor pode simplesmente falar que eu não lembro. Na verdade, eu estou fazendo perguntas aqui, eu sou não é obrigado a lembrar nada. Sua Excelência pode explicar melhor. Não, Agora, eu lembro de alguma coisa, mas não é que eu não lembro nada. A minha cabeça, estou com 86 anos, moço. O senhor que idade tem? A forma do certo. senhor é notável. O senhor Nelson, se o senhor não se lembra, o senhor pode dizer que não se lembra. O senhor, pelo que eu entendi, é que o senhor deixou a administração da empresa a partir de 2008. 2008, isso. Então, Pois não. Não, na verdade, Excelência, salvo engano, foi 2012. Acho que é até bom para não ficar consignado esse... Foi 2008 a 2012, o senhor continuou. Saí da empresa em 2012, Ah, tá. oficialmente. Oficialmente. Mas em 2008 eu já fiquei muito chateado e comecei a nem ir mais no escritório. sei. Mas esse pagamento, a pergunta que o defensor faz ao senhor, esse pagamento de valores ao senhor Sérgio Machado, isso se prolongou no tempo mesmo após o senhor deixar a administração? Isso. O Luiz ficou com isso aí. Certo. O Luiz poderia informar melhor sobre isso. Bom, de qualquer forma, de uma forma geral, após essa reunião com o Sérgio Machado, a dinâmica foi essa, né? Então, ele chamava, devia parâmetros. Ele já falou, vamos fazer a pergunta direta, assim, para nós irmos mais rápido no depoimento. Tá bom, eu vou fazer a pergunta então por cada contrato, Excelência, porque... Não, doutor, ele já falou aqui. Vai ficar indeferido, ele não vai lembrar, e dois, ele falou que a administração... Então, deixa eu só fazer uma pergunta específica. O senhor se recorda de algum contrato posterior a 2008, como teria sido a prospecção desse contrato, a não ser essa forma geral que o senhor disse aí? Algum detalhe, alguma coisa que o senhor tem a dizer sobre isso? Algum contrato. Tivemos contrato. Então, mas eu estou esperando um contrato. Que detalhe? Não sei, por exemplo, alguma coisa chamou a atenção do senhor? Por exemplo, o Zangado em algum momento interferiu em algum desses contratos posteriores que o senhor tem conhecimento? Não. Tá. Zangado, senhor? Desculpa, o senhor na verdade está depondo. Ah, bom. Mais alguma questão? Sim, eu estou vendo o que eu já fiz de pergunta, Excelência. Diria só um minutinho só aqui para não ficar menos repetitivo. Enquanto o defensor se prepara para fazer as perguntas, as outras defesas, a defesa de Adriano tem perguntas? Tem. Pode sentar aqui na mesa, por gentileza. Pode alcançar o microfone para outro defensor, por gentileza? O senhor vai participar das minhas enquanto... Eu já até achei aqui o meu norte aqui. Se eu gostaria de ficar à vontade. Eu posso voltar depois do doutor, já que ele vê a mesa. O doutor pergunta primeiro, o doutor daí se prepara e faz as perguntas objetivamente. Boa tarde, senhor Nelson. O senhor mencionou que, embora tenha se afastado concretamente da empresa em 2008, efetivamente o afastamento só ocorreu em 2012. No papel. No papel. Mas eu me afastei praticamente também de presença. Certo. No ano de 2011, embora o filho do senhor, que ocorre a anexação, ele operasse isso, ele se reportava ao senhor, ele dizia eventualmente como eram feitas as participações. Não estávamos em detalhe, viu? Eu só olhava o problema de dinheiro, porque aquele negócio do dinheiro começou, nós ficamos com uma dívida monstruosa, estamos tentando agora ajeitar, bancária. Eu ficava mais preocupado com a questão do dinheiro do que com um detalhe de um contrato, viu? Por favor. Em relação a isso do dinheiro, que é o ponto essencial da ação, ele dizia como eram feitos os pagamentos, efetivamente a quem era feito o pagamento, se diretamente a esse Zangado, ou se... Mas o senhor está falando da coisa do Zangado ou do Sérgio Machado? Do Zangado. Não, o Zangado eu acho que nem sei se ele sabia. Nem sei se o Sérgio sabia. Não, eu não falo em relação ao Sérgio, eu falo em relação ao filho do senhor. O filho do senhor, segundo consta na denúncia do Ministério Público,
ele fazia pagamentos a essa pessoa que o senhor denominou Sim, como sendo cheques, em cheques. em cheques. É. Estão todos relacionados ao cheque na alteração E que o nós beneficiado desses cheques, esse dinheiro ele era eu não sei a Zangado? se está o nome de Zangado ou o nome Não, dele, eu não José. pergunto formalmente, eu pergunto quem era o destinatário real. Quem seria beneficiado com esses valores? Seria o Zangado, no caso, nas obras relacionadas ao Norte Parece Nordeste. que era o Zangado. Se ele distribuía para outras pessoas, era problema dele. Mas isso daí o senhor tem como afirmar? Não tenho. O destinatário na planilha, nos documentos que o senhor entregou Não, no momento nós da damos transação o premiada, cheque para o senhor Zangado. Acabou. a identificação. E a relação de cheques está toda lá na nossa delação, dos documentos que nós entregamos. Então, em todos esses cheques relacionados aos contratos da NM Engenharia no setor norte e nordeste da Transpetro, o destinatário era sempre Zangado, Do o Nordeste. beneficiário. É. Satisfeito, Excelência. Só me entrega, por favor. Obrigado. Está voltando ao defensor do senhor José Antônio Jesus. Quais são as perguntas? Quem fazia medição de obra no Norte e Nordeste? As medições das obras, para fazer o faturamento, Isso. tinha o pessoal lá, E quem da obra. acompanhava Hã? pela NN? Quem? Quem era a pessoa responsável por medição? Não, nós temos. Cada obra tem o pessoal da obra. Ah, tá. Então são várias obras. E quem que coordenava esse pessoal? Tem o diretor do setor. Que é? Por exemplo, no Nordeste tinha o Jânio, aqui no Sul nós temos outro rapaz que se chama Jefferson, em Minas Gerais nós temos um outro, também, é obra que também não é da Petrobras, nós temos um outro coordenador, é o chefe da área. Entendeu? O Norte, Como se aliás, o Nordeste é o Jânio. Então, essa questão de medição, digamos assim, quem coordenava era o Jânio, no Nordeste. É correto falar isso? Não é coordenar, pode ser que ele tivesse lá outras pessoas que faziam a medição, Mas mas que era ele é o responsável. Perfeito. O senhor tem conhecimento de irregularidade de medição de alguma obra específica? Que eu saiba, não. Nenhuma obra que o senhor Não, que eu saiba, não. É, eu estou perguntando para o senhor sabe. O senhor Não, não nunca soube de nada. O senhor tem conhecimento de alguma negociação feita pelo senhor Jânio com alguma outra empresa? Não tenho conhecimento de nada. Alguma obra foi paga sem o respectivo serviço, quer dizer, o respectivo, digamos assim, respectiva. Na verdade, deixa eu ser mais preciso. Eu estou falando só de obra. Algum contrato foi pago sem o respectivo serviço? Como é? Eu não estou entendendo. Algum contrato foi pago sem Quer dizer, se eu cobrasse o contrato, eu pagava um contrato sem fazer o serviço? É, Jamais. Isso não aconteceu. Não. E alguma obra que não foi realizada e foi paga? Não, o que aconteceu não não sei se ele o Zangado, aconteceu com o senhor Sérgio Machado. Que nós terminamos a obra, ainda sobrava dinheiro e tinha que pagar pelo valor contrato da obra toda. Entendeu? Uhum. Fez outra pergunta? O colega aqui vai fazer pergunta. Poxa, tanta demora. Ainda pela defesa. Só uma questão. O senhor saiu efetivamente então, em 2012 da empresa e a partir desse período o senhor acompanhava a questão financeira que o senhor acabou de se referir. Muita parte financeira, muito. O senhor tem conhecimento de quando terminou o suposto pagamento ao Zangado? Acho que deve ter terminado quando acabou, né? Quando acabou a obra, não sei. Mas que obra? Porque são 49 contratos, salvo engano, 14 aditivos. Quando acabaram as obras. Porque Mas se você nós recorda já temporalmente? estamos fora da Transpetro desde 2014, 2013. Temporalmente, o senhor se recorda? Porque eu imagino que tenha tido algum efeito na questão financeira. Como? Imagino que deixar de pagar tenha tido algum reflexo na questão financeira. O senhor se recorda? Como deixar de pagar? Não entendi. Segundo a narrativa do Ministério Público, vocês pagavam 0,5% em cada um desses contratos. Sei. Quando- Mas acabaram, o serviço acabava, acabou. Eu parei muito. As obras que continuavam comigo eram da Petrobras mesmo, Sim. Petrobras. E O senhor agora, se inclusive, recorda qual estão foi o último acabando. pagamento? Tenho duas últimas obras da Petrobras
terminam agora em setembro. Não, senhor, acho que não ficou claro. Com relação aos pagamentos decorrentes, Transpetro, acabou a Transpetro, acabava o o senhor negócio. se recorda temporalmente quando foi? Ah, agora eu não me lembro. Acho que foi 2014 ou 2013. Ok. Eu já tentei. Só mais umas perguntas aqui. O senhor Paulo, o senhor disse que já foi ao Nordeste, né? Você sabe se ele visitou alguma das obras sobre a supervisão Não sei. lá do Jânio? Talvez ele foi é muito amigo do Jânio. Pode ser que ele foi lá conversar Ele com o é amigo Jânio. do Jânio? Amigo do Jânio. Mais alguma pergunta? Se eu quiser mais água. Não, muito obrigado. Né? Tem Posso? mais- O senhor mesmo nunca visitou uma obra no Nordeste, né? Eu visitei obras no Nordeste quando eu tinha, acho que 60 anos, as últimas que eu visitei. Perguntando Não, eu assim, estava com 86, moço. eu estou perguntando justamente essa É. questão no... O senhor já respondeu, o senhor não tem nenhuma consciência de regularidade, ciência de regularidade em medição. Não, isso eu já perguntei. Algum contrato foi concluído sem encerramento do serviço? Encerramento de serviço, não. Nós concluímos toda a obra que caía para nós concluímos. O que fazia era o seguinte, sobrava dinheiro. Sabe, um contrato de 60 milhões, por exemplo. Nós acabamos a obra e tínhamos gasto 50. A comissão do nosso amigo ficava. Mas eu não recebia mais nada de dinheiro. Tem conhecimento de algum caso de corrupção de fiscal de obra? Que eu saiba, não. O senhor tomou conhecimento de alguma ligação telefônica que o seu filho teria recebido? Sobre uma ameaça, algum constrangimento? Qual deles? O Luiz? Qualquer um. Não. Mas o Luiz também. Que eu saiba, não. O senhor não tomou conhecimento? Ou talvez ele não tenha me dito. Se alguém deles tivesse recebido algum telefonema. Certo. A defesa do Luiz Fernando tem perguntas? Não? Certo. O juiz não tem questões nesse caso, então vou declarar encerrado o depoimento da testemunha. Pode interromper.